Olá, querido, querida, Deus te abençoe. Eu espero que você esteja feliz, esteja bem e esteja cada vez mais refletindo a glória de Deus na sua vida. Amém? Querido, a gente está voltando aí com mais Alguns Minutos a Mais com Deus. E a gente está seguindo nesse comentário da carta de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. E eu vou entrar hoje no terceiro capítulo dessa carta tão rica em termos de aprendizagem bíblica para nós e que tanto fala da pessoa de Cristo e da divindade de Cristo, não é? E alguns conselhos tremendos nós vamos estudar hoje, que são os conselhos que estão no capítulo de número 3 dessa carta, que Paulo começa dizendo o seguinte: olha, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha, esses dois versículos começam numa condicional. Se você já está ressuscitado com Cristo, e essa ressurreição com Cristo tem a ver com um processo de identificação. Você se identifica com Deus? Você se identifica a tal ponto que você quer assumir na sua vida a natureza de Deus? Isso é estar crucificado com Cristo. Isso é ressuscitar no Senhor. É você dizer um não para a sua velha natureza e dizer um sim para aquilo que Deus tem para você. É por isso que no versículo 3 Paulo coloca: olha, vós já estáis mortos, não é? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que aconteceu aí? Aconteceram dois processos: o de substituição e o de identificação. Primeiro, eu me identifico com Deus. E a partir do momento que eu me identifico com Deus, que eu assumo que Deus verdadeiramente vai governar a minha vida e que eu me identifico que eu estou morto para o pecado e para o mundo, a partir de então começa o processo de substituição. E que processo é esse? É quando a gente deixa as velhas práticas, deixa a velha maneira de pensar, aquela lá de Romanos 12:2, não é? A gente assume a nova maneira que está lá em Romanos 12:2, quando ele diz assim, Paulo diz assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É quando Deus coloca os princípios dele aqui dentro e no nosso coração também, de maneira que o pecado perde a graça. De maneira que agradar a Deus toma a dianteira na nossa vida e nunca é mais alcançado, né? Ou seja, ele dispara. A vontade de nós agradarmos a Deus é uma coisa que entra na nossa vida nesse processo de identificação com Deus, nesse processo de substituição, e quando entra na nossa vida, o que passa a acontecer? Nós passamos a deixar a vontade de Deus governar, tomar a frente, ir na liderança, e aquilo que Deus determina para nós é aquilo que nós fazemos, não é? Esse capítulo 3 ele é tremendo e ele coloca a necessidade que nós temos de abandonar algumas práticas. Por exemplo, ele diz assim, olha, no versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, se você antes era dominado, vivia de aparências, era dominado pela mentira, Deus, através de Paulo, diz para você agora em Colossenses 3, está na hora de você se revestir da verdade. Eu gosto do verso de número 10, porque ele diz assim, olha, vós vos vestistes do novo. Ou seja, há uma nova vestimenta para você, e esse novo se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, cada vez que eu estou sendo renovado por Deus, cada vez mais eu tenho interesse em conhecê-lo, eu tenho interesse em assumir esse processo de substituição, tirando as minhas vontades e colocando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na minha vida. Tremendo isso, né? Não é fácil. Ninguém diz que é fácil. A gente abrir mão das coisas que a gente acha que são as melhores para nós, para assumir aquilo que Deus às vezes propõe como melhor para nós. Às vezes o que Deus propõe é o que nós pensamos, às vezes não. Às vezes o que Deus propõe não é o que nós pensamos. E abrir mão do nosso pensamento, da nossa soberania, para podermos entregar essa soberania para Deus, é algo que Deus faz na vida da gente. É um processo de substituição que só é feito
na vida daqueles que estão crucificados com Cristo. É por isso que a Bíblia fala: eu estou crucificado com Cristo e aqui agora não vivo mais eu, mas é Cristo que passa a viver em mim. Eu gosto dessa parte porque é tremendo a gente olhar para o Calvário, não é? A cena do Calvário é um negócio tremendo. Você vê ali Jesus ladeado por dois malfeitores, e se você olha de frente, você vai ver que a cruz do Senhor é a do meio. E eu aprendi uma coisa interessante, sabe? Eu li outro dia, muito interessante isso, eu li dizendo o seguinte: eu estava mais perto de Jesus naquela crucificação do que os dois malfeitores que o ladeavam, porque eu estava na cruz do meio. É por isso que Paulo declara: você já está morto. Se você já está crucificado com Cristo, você já está morto para esse mundo. E eu tenho certeza que esse Jesus cravou a minha cédula lá na cruz e deu a cédula dele na minha vida. Esse Jesus que morreu por mim, quando eu olho para a cruz do Calvário, eu me vejo morto naquela cruz e eu passo a assumir, eu passo a adotar o padrão de vida dele para a minha vida. Isso é ser salvo. É uma fé que substitui as nossas obras. É uma fé que transforma as nossas obras. Isso é salvação. E Paulo diz o seguinte: olha, você tem que se revestir, eu gosto do versículo 12, você tem que se revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É uma pessoa que tem um longânimo. Ou seja, a situação está muito difícil, mas ele diz assim: olha, vai tudo bem, vamos passar. É como aquela sunamita, não é? Aquela que Eliseu visitou, não é verdade? O que ele falou? Tá tudo bem contigo? E ela dizia: tá tudo bem. Tá tudo bem com seu marido? Tá tudo bem. Geazi foi até ela e disse: olha, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Porque Deus é comigo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me dar vitória. Isso é ser longânimo. Só Deus é capaz de gerar isso em nós. Só Deus é capaz de substituir aquela visão pessimista do homem, natural do homem, por algo que venha a traduzir a natureza de Deus, dizendo: olha, está difícil, a gente é realista, é verdade, mas a gente crê ainda que a gente não veja, que Deus pode agir e Deus pode dar vitória. Eu quero isso para a minha vida, todos os dias. Quando os dias forem maus, e há dias maus, eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé e dizer: não, nele eu tenho esperança. Isso é ser longânimo. E a Bíblia fala que nós temos que ser santos e amados, revestindo-nos de entranhas de misericórdia, revestindo-nos de entranhas de misericórdia. Você é uma pessoa que perdoa fácil ou não? Você é uma pessoa que esquece fácil, ou você é daqueles que mata na unha? A gente não pode trabalhar assim. O Deus que entra na nossa vida e que concede misericórdia a nós, também pede que nós sejamos misericordiosos. É por isso que Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas você vai dizer assim: pastor, mas não é fácil, eu sou uma pessoa que foi machucada, não é fácil, dói. Dói mesmo, eu sei que não é fácil. Só quem pode fazer isso é quem coloca a nova vestimenta na minha vida e na sua vida. Só quem pode fazer isso é Jesus. É ir contra a nossa própria natureza e mudar a nossa maneira de pensar. Se você já tem um tempo de caminhada com Deus e você parar e olhar para trás, você vai ver que quem você é hoje não é a mesma pessoa do que você era há 5, 10 anos atrás, ou quando a sua caminhada começou. Deus está trabalhando, Deus está te vestindo do novo, Deus está colocando nessa sua vestimenta novas características dele, e são para mim e são para você. E eu quero continuar aqui no capítulo 3, quando Paulo diz o seguinte: olha, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amor, paz
e gratidão. Eu quero ter essas três coisas como companheiras constantes na minha jornada. Eu quero ser capaz de amar quem me ofendeu. E eu sei que só Deus é capaz de fazer isso na minha vida. E na sua também. Amar a quem nos machuca dói. Amar a quem nos machuca é difícil. Mas Deus é capaz de gerar em nós esse amor. Afinal de contas, Ele é o Pai do amor. Ele é o Pai de amor. Ele gera amor. E Ele é capaz de gerar na minha vida e na tua vida, querido, querida. Mas não foi só isso que Paulo declara no verso 14. Ele diz assim, olha, a paz de Deus domine o vosso coração e sede agradecidos. Olha, a gente que anda com Deus, a gente que é vestido com essa nova vestimenta que Deus nos dá, a gente anda em paz, sabe? Não tem dinheiro que pague a paz. Você pode ser multimilionário. Eu conheço um monte de milionários que estão sofrendo de síndrome do pânico e não tem paz e daria uma fortuna inteira para poder dormir uma noite de sono sem um remédio. É essa paz que excede o entendimento, que faz você às vezes pegar no sono no meio de um período difícil da sua vida, que é Deus que dá. Esse revestimento é algo que Deus tem para mim e Deus tem para você. E você atrai cada vez mais isso quando você passa a ser grato a Deus. Há um hino da harpa que diz, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Mais humilhado, mais cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Eu quero poder observar as coisas e achar motivo de louvor sempre ao Senhor, em todas as circunstâncias da minha vida. Eu já passei por situações muito difíceis. Eu já vivi situações em que eu consegui, no meio daquilo, agradecer a Deus. Não foi fácil. As pessoas chamam a gente até de doido. Como é que o camarada pode estar sofrendo desse jeito e estar agradecendo a Deus? Pois é, só o Espírito Santo de Deus faz isso. Só essa nova vestimenta, só esse revestir de Deus na nossa vida é capaz de produzir em nós obras, frutos dignos de arrependimento, frutos que agradem a Deus, frutos de transformação, ou que a gente também diz que é o fruto do Espírito. E aí, você está produzindo isso na sua vida? Você já se considera revestido por Deus? Você já se considera vestido do novo de Deus na sua vida? Ou você ainda carrega alguns trapos da vida antiga, da vida passada? Sim, porque quando a gente anda pelo mundo aí, por melhor que a gente pareça que ande, a nossa alma, o nosso espírito, muitas das vezes andam em trapos. Sentimentos mesquinhos, sentimentos baixos, rasteiros, sujos, e a roupa vai só se sujando, e a roupa vai só se misturando com a lama desse mundo. Mas Deus tem uma veste nova para mim e uma veste nova para você. Que você se identifique com essa nova roupagem que Deus tem para nós. Que você queira e deseje ardentemente vestir-se do novo de Deus na sua vida, porque esse novo de Deus melhora o caráter da gente. Essa é a verdadeira essência de servir a Deus. O fato de descobrirmos que quando nós entregamos a nossa vida, o governo da nossa vida para Ele, verdadeiramente a gente melhora como pessoa, porque a gente começa a assumir a natureza perfeita de Deus para nós. Pastor, quer dizer que nós vamos ser perfeitos enquanto estivermos aqui? Jamais. Mas um dia, sim, seremos sim, diante do Senhor, lá na glória. E eu espero encontrar você lá. Eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Eu luto todos os dias da minha vida, porque eu quero encontrar o meu Deus face a face. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me enxergar pregado naquela cruz do Calvário, o meu velho homem, e me enxergar vestido do novo, vestindo aquilo que Deus tem para mim, produzindo obras dignas de agradar a Deus todos os dias. Que Deus te abençoe. Esses foram alguns minutos a mais com Deus e a gente volta na próxima semana.
querendo Deus. Deus te abençoe, um abraço. Vamos continuar com Colossenses. Tchau, tchau.